Só um minutinho, tá, gente? Eu tô só mudando aqui o ajuste. Beleza. Agora vocês estão vendo a tela toda, né? Maravilha. Sim, Maurício. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Hoje o assunto que nos foi passado. Primeiro, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos. O tema que nos foi passado hoje é o tema insegurança e medo. E eu acho que isso, na sociedade que nós vivemos, não somente pelo estado que passamos nos últimos 2 anos, mas pela situação atual do planeta, acho que é um tema bastante interessante de nós abordarmos aqui. Bom, o que nós, quando temos um tema desse pela frente, o que a gente pensa? Do que a gente tem medo? Do que nós temos pavor? Do que nós temos temor? O que nos causa essa insegurança? E aí eu trago algumas coisas aqui para a gente refletir, também muito pelo que eu escuto, pelo que eu vivo, que são testemunhos, né, que a gente pode trazer aqui para debater, para refletir. Então eu percebo que muitas das vezes a gente tem medo de amar, de se entregar. Não estou falando aqui naquele amor apenas entre duas pessoas. Estou falando daquele amor também fraternal. A insegurança de ter uma família, a insegurança de ter filhos, a insegurança de ter outras pessoas ao nosso redor, esse amor incondicional que a gente tanto escuta. A gente também tem muito medo, eu escuto muita gente falar, e cá entre nós eu sou um desses também, eu tenho muito medo da solidão, principalmente na velhice, né? E, obviamente, somos todos espíritas, estamos aqui numa palestra espírita, mas temos medo também do desencarne, nós temos medo da morte. Então, nós temos várias faces desse medo. E o que a gente precisa, de fato, fazer, ou tentar endereçar nas nossas cabeças, é como atenuar esse medo. Porque medo nós vamos sentir. Tem uma matéria numa revista, a New Scientist, que diz que os seres humanos já conseguem sentir o cheiro do medo. Antes, uma percepção, né, dada aos animais, né, de realmente sentir o cheiro do medo. E isso agora está passando para os humanos, já tem estudos sobre isso, que o medo tem esse odor, o medo tem esse cheiro. Então, se a gente internalizar um pouquinho, do que a gente tem medo? Do que nós temos medo hoje? Eu tenho medo do desemprego, eu tenho medo de não conseguir arcar com meus compromissos no final do mês, eu tenho medo de não agradar as pessoas, é uma coisa muito comum. Os psicólogos aí de plantão podem falar bem disso, né? Eu não sou psicólogo, não sou da área de humanas, mas eu sinto que as pessoas têm uma necessidade muito grande de agradar, de ser aceita na sociedade. Essa aceitação, ela passa por determinadas premissas, que são enquadramentos que a sociedade impõe. Quer dizer, se eu sou um pouco diferente do que a sociedade está dirigindo, eu tenho medo dessa sociedade me excluir. Então, tem várias nuances do medo, tem várias nuances que a gente pode definir aqui. Eu escolhi 3, que são as que eu mais escuto: de amar, de ser amado, de não encontrar o amor, de não encontrar o companheirismo, de não encontrar o parceiro ideal, de estar sozinho, de estar isolado nos pensamentos ou nas ideias, porque as minhas ideias, elas não são aceitas por aqueles que eu mais admiro e que eu amo, não são aceitas pela minha família. Então, será que eu vou me isolar? Será que eu vou me sentir sozinho? Por mais que sejamos espíritas, como será o meu desenlace? O que tem do outro lado? Eu tenho as narrativas, eu creio na doutrina, eu creio em Deus, mas eu creio na vida eterna.
Eu não acredito na vida apenas do berço ao túmulo, mas eu tenho medo da morte. Eu tenho medo porque eu não sei como é que vai ser. Eu não sei por onde eu vou passar. E muitas vezes o medo da morte não é simplesmente do medo do desencarne, do desenlace, mas é o medo que para onde eu vou? Para que lado que eu vou? Será que eu vou ficar muito tempo perdido até ser resgatado e para um lugar que realmente eu consiga ser socorrido, ser amparado, ser acolhido? Então nós temos os nossos medos, as nossas inseguranças. Outro fator também que tem a ver com o tema são as nossas inseguranças. E as nossas inseguranças, elas começam desde muito cedo. Quando nós começamos a tomar a consciência da nossa existência, a gente começa a ter inseguranças. E essas inseguranças, muitos de vocês vão lembrar, com certeza, começam ali na pré-adolescência, quando o corpo começa a mudar, quando determinadas características começam a aflorar, quando determinados pensamentos começam a aflorar. E aí, em cima dessas inseguranças, ela vem também com os nossos medos, aqueles medos mais escondidinhos lá na consciência. Então, eu tenho muita insegurança. Será que eu sou bonito? Será que eu sou aceito? Será que eu sei falar perto das pessoas? Será que eu sei me portar perto das pessoas? Será que eu serei aceito numa roda de amigos, de coleguinhas do colégio? Será que a minha forma de pensamento, ela pode, em algum momento, interferir nas amizades que eu, porventura, queira fazer? Será que eu serei correspondido naquele amorzinho do ensino fundamental que a gente tem, de olhar aquela pessoa e falar, nossa, eu gostaria muito de namorar aquela pessoa, gostaria muito de estar com aquela pessoa. Mais ainda, se eu tenho a insegurança de eu não sei se eu gosto do sexo oposto ao meu. Talvez eu goste de uma pessoa que seja do mesmo sexo que eu. Olha que insegurança complicada e complexa. Então, essas inseguranças, elas permeiam a nossa vida. Isso é aquela história da boa e da má notícia. A boa notícia é, com certeza, com o amadurecimento, com a estrutura familiar, com a estrutura filosófica ou religiosa, ou até mesmo da nossa querida doutrina, muitas dessas inseguranças, muitos desses medos irão se dissipar. A má notícia é, você sempre irá caminhar com medo e com inseguranças. Sempre. Então, eu tenho medo de falar em público. Bem-vindo, uma hora você vai ter que falar. Eu tenho insegurança de levar ou de discutir determinados assuntos porque eu não sou tão profundo. Eu sou um pouco raso. Eu não tenho a paciência de procurar um determinado assunto e aprofundar nesse assunto. Bem-vindo ao mundo, um dia você vai precisar. Eu tenho muita dificuldade de guardar as coisas, por isso que eu não consigo ir bem em provas. Bem-vindo ao mundo, isso vai te acompanhar para o resto da sua vida. É mesmo, Maurício, até mesmo quando parar de trabalhar, até mesmo quando parar de trabalhar, até mesmo quando eu estiver bem velhinho lá na minha cadeira, mesmo quando você estiver bem velhinho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a preparar o nosso instrumento. Tem um livro que eu gosto muito, que não é um livro espírita, pelo contrário, é um livro que eu usei muito na minha carreira profissional, como livro de cabeceira, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. E um dos 7 hábitos que ele fala que é do Stephen Covey. É muito interessante o livro, quem tiver curiosidade, eu acho que já tem várias versões aí, mas eu ainda tenho lá de 1900 e bolinha, que ele fala que você tem que afinar o instrumento. E ele cita o exemplo dos músicos. Ele cita o exemplo dos músicos com relação a afinar um instrumento, que é literalmente você precisa afinar o seu corpo. Você precisa afinar a sua mente.
Você precisa estar em sintonia com o seu corpo e com a sua mente. Por quê? Porque se você estiver com o seu instrumento afinado, melhor vai ser a sua performance ao longo da sua vida terrena. Então, ele sempre fala isso, afine o seu instrumento. Se você for, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir como é que fala, num concerto, principalmente de música clássica, ou assistir qualquer show, vocês vão perceber que todos os músicos entram antes e começam a afinar os seus instrumentos. Ué, mas eles não afinaram antes? Afinaram, mas eles estão repassando de novo, para que a apresentação seja, no que depender do instrumento 100% perfeito. Eles ficam lá, pom, pom, pim, fom, fom. Aqui você fala, pô, mas por que os caras fazem isso? Eles estão afinando o instrumento. Eles estão se conectando àquele instrumento. Um cantor profissional, quando vai entrar no palco, ele faz uma série de exercícios vocais, porque ele está afinando o instrumento. Quando você entra com o seu instrumento afinado, você diminui o seu medo de um possível erro, você diminui o erro da sua insegurança, você fica mais seguro daquilo que você se propõe a fazer. Se alguém aqui já teve a oportunidade de andar de avião, você vê que o piloto toda hora fala cheque de cabine, portas em manual, cheque de bordo. E o piloto fica ali, ele fica quase 40 minutos antes, que às vezes é mais tempo do que uma viagem dura, se for uma viagem curta, ele fica verificando os instrumentos. Qual é o nosso instrumento? É o nosso corpo. Então você precisa afinar o seu corpo. Como é que você afina o seu corpo? Você toma cuidado com a saúde, você toma que é o lado físico, você toma cuidado com o seu espírito, com os seus pensamentos, você toma cuidado com o seu lado espiritual, que é o que faz a nossa composição. Então, quando você afina o seu instrumento, mais qualidade você terá na sua vida. E aí você vai mitigar, você vai atenuar as suas inseguranças e, consequentemente, os seus medos. Mas eles sempre irão existir. Essa não é a notícia tão boa, mas eles sempre vão existir. Bom, trazendo para o lado da psicologia, que não é a minha praia, mas, de novo, eu sei que tem psicólogos aí, a insegurança é um dos principais sentimentos negativos que um ser humano pode ter. Bom, essa primeira frase, o que ela nos remete, o que ela nos traz? Que se a insegurança é o princípio, né, é um sentimento negativo, e a gente está cansado de ver o negacionismo, a gente precisa, de alguma maneira, afinar o nosso instrumento, para que esses sentimentos não sejam dragados para dentro do nosso corpo, não sejam feitos de maneira que deixem o nosso corpo desafinado e, consequentemente, para que a gente não tenha uma insegurança no que a gente precisa fazer ou ser. Então, dizendo que para a psicologia a insegurança se torna presente pelo acúmulo de sensações negativas que uma pessoa pode ter de si própria, traz um outro lado também. Eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo isso acontecer no dia a dia. O que eu quero dizer? Se você começa a ter pensamentos negativos, se você começa a ter sensações que você atrai, né? A gente cansa de falar isso aqui. Eu ainda nem entrei no lado do espiritismo, mas a gente cansa de falar isso aqui. Poxa, aquela pessoa, ela tem aquela nuvenzinha em cima da cabeça. O que é a nuvenzinha? É aquela antena que está mal posicionada. Ela está trazendo para você sensações ruins, irmãos que compartilham do seu mesmo sentimento. Se esse sentimento é um sentimento negativo, que acaba trazendo insegurança, acaba trazendo medo, você vai atrair para você o quê? Você acaba atraindo isso. Tem um outro livro também que eu gosto bastante, esse eu já li inúmeras vezes, que é um livro muito interessante, um livro até fino por sinal, mas também não tem nada, não é um livro da doutrina espírita,
que se chama Arte da Guerra, do Sun Tzu. E ele fala que um exército ele precisa ter os heróis, que são aqueles que vão sair na frente, destemidos, que não têm medo de nada. Mas eles também têm que ter, no mesmo exército, os covardes, aqueles que por algum motivo falam, vamos recuar. Porque se for um exército inteiro de heróis, o perigo pode ser muito grande. Se for um exército inteiro de covardes, provavelmente as perdas serão inúmeras também. Então você precisa do balanço, você precisa se afinar, você precisa entrar em sintonia. Até porque nós, todos, estamos num processo de evolução. Então é claro que nesse processo de evolução nós vamos passar por bastante mudanças, né? As mudanças físicas, né, do nascimento até a nossa morte, e as mudanças psicológicas que vão acontecer no decorrer da nossa vida, em função daquilo e das escolhas que a gente faz. E aí eu trouxe aqui tentar fazer uma correlação dessas duas sensações, tanto da sensação do medo, quanto da sensação da insegurança. E a correlação que eu achei aqui, eu achei bastante interessante, é que se a pessoa sente muito medo, né, esse sentimento, ele traz junto a insegurança, como eu já falei. E eu, muitas das vezes, durante a minha vida, eu me vi com bastante medo de tomar uma decisão, porque eu sabia que aquela decisão não iria mexer só comigo, iria mexer com pessoas, com a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Podia mexer com a vida da minha família, mas eu tinha que tomar uma decisão. E quanto mais eu postergava essa decisão, aumentava a minha insegurança para tomar as ações necessárias que eu tinha que tomar, que era inerente ao que eu estava buscando, ao que eu estava fazendo, sejam elas pessoais ou profissionais. Da mesma maneira, quando eu decidi, através de um bate-papo familiar, falei, eu preciso entender essa doutrina espírita, eu preciso saber o que é isso. E fui, na época, foi uma decisão e, pelo lado da minha família, foi uma decisão até difícil, porque uma corrente muito católica, outra corrente mais para o lado do espiritualismo, e foi uma decisão difícil, mas eu tinha que tomar aquela decisão. Eu não tinha mais como empurrar com a barriga, como o pessoal gosta de dizer. Mas você fica inseguro. Será que eu estou tomando a melhor decisão? Isso vale para tudo. De novo, desde que você começa a ter consciência, como um ser humano encarnado aqui no planeta Terra, até o último dia da sua vivência material. Então, a gente precisa entender que essa relação ela é muito íntima, que o medo causa insegurança, sim. E, às vezes, a gente precisa ter essa percepção para que nós não tenhamos dúvidas com relação até à própria aceitação. A nossa aceitação, primeiro, que é a mais importante, você precisa se aceitar, e segundo, para que você seja aceito na sociedade. Eu gosto muito de uma frase, para quem me conhece sabe que eu adoro filmes de ficção, principalmente da série do Star Wars, da Guerra nas Estrelas, que apesar de ser um filme de ficção, o nosso mestre Jedi aqui, Yoda, ele fala um negócio muito, muito legal. E que, para mim, tem tudo a ver. Aliás, o meu sonho de consumo, se a Margarida com certeza está me escutando, é fazer um cine-debate de Star Wars, porque eu nunca vi uma coisa ser tão parecida com o espiritismo quanto esse filme. Mas, enfim, a gente aqui está falando de outra coisa. Então, ele fala o seguinte, que o medo leva à raiva, a raiva leva o ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Claro que leva, imagina, você odiar alguém, você ter raiva de alguém, você vai sofrer muito. Você vai sofrer porque aquela pessoa, você tem alguma coisa que você não bate com aquela pessoa e você sofre porque aquela pessoa pode estar no teu convívio social, pode estar na tua família, enfim. Então você vai sofrer, isso não é bom. E que o medo é o caminho para o lado negro da força. Claro, você está abrindo a tua antena ali para que os irmãozinhos que não querem
nem o seu sucesso, nem o sucesso da humanidade, que eles cheguem perto de você. E ele fala essa frase, para quem gosta do filme, ele fala exatamente para um dos cavaleiros lá, né, dos Jedis lá, que era um dos seus iniciantes, né, que eles chamavam de Padawan, né, que são os que estão iniciando no... Ele fala exatamente isso, você não pode ter medo da morte. Ele fala exatamente isso. Você não pode ter medo da morte, porque ele, de alguma maneira, ele teve um sonho, assim, um sonho premonitório, de que a esposa dele iria morrer. Então ele falou, eu não quero, eu tenho que achar uma maneira de burlar a morte. E o Yoda fala assim, olha, o medo que você tem vai te levar à raiva, porque o medo de perder vai te levar à raiva. Perdi. Você vai ficar com ódio da sua vida e você vai ficar com sofrimento, e o sofrimento vai abrir a sua anteninha para um lado que não é legal. E aí a gente entra na doutrina espírita. A gente vai falar da insegurança do medo agora sobre um olhar mais atento da doutrina espírita, trazendo algumas coisas, alguns aspectos da doutrina espírita. Então, primeiro, como eu gosto de fazer, vamos dar uma olhada no que diz, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Capítulo 6 da Lei da Destruição, destruição necessária e destruição abusiva. Aqui Kardec faz uma pergunta para a espiritualidade que é muito interessante, porque é a pergunta que todos nós, em todos os dias das nossas vidas, a gente faz para nós mesmos, às vezes para as outras pessoas, mas para nós mesmos. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta. Então, olha só, a pergunta na minha pequenez aqui é uma coisa fantástica. Uma vez que a morte, porque a gente fala, né? Nós acreditamos, nós somos reencarnacionistas, espíritas, acreditamos nas vidas pretéritas e acreditamos na vida do porvir. Todo mundo fala que a vida do porvir é maravilhoso. Todo mundo fala que do outro lado é maravilhoso. Todo mundo fala que um dia, né, Jesus já disse, vós sois deuses, sereis deuses. Então, assim, poxa, tudo é bom, por que eu tenho tanto medo? E Kardec faz essa pergunta, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre um motivo de apreensão. Pronto. Já falamos aqui, o medo leva o ódio leva o medo leva o ódio leva a raiva leva o sofrimento. Então, a espiritualidade responde da seguinte maneira. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida. Então, de cara, para não ficar nenhuma dúvida, porque nós, seres humanos, nós temos a mania de fazer N capapi, interpretações, às vezes dúbias, né? Como vocês veem aí em todas as outras religiões, né? De interpretar a Bíblia, de interpretar o Alcorão, de interpretar o livro dos Espíritos, de interpretar a literatura da qual rege nossas vidas. Então, ele já de cara, a espiritualidade já diz o seguinte, ó, não vem com essa de atenuar a vida, não. Você nasceu com a sua bateria lá, com o seu fluido vital, e você vai viver X. Então, você deve procurar fazer o máximo para que a sua vida seja vivida conforme os desígnios que você foi colocado. Então, assim, afine o seu instrumento. Viva tanto na máquina espiritual quanto na máquina física de uma maneira certa, reta, para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação. Senão, não teria menor cabimento se nós não tivéssemos esse instinto de conservação já extremamente marcado nos animais, que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Claro, para que eu vou viver? Não tem sentido. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso.
A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da direção que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais às vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, às vezes, eu também tive agora pessoas próximas que contraíram Covid, que ficaram extremamente fragilizadas, internadas. Algumas foram entubadas, 2 que eu conheço foram entubadas, e uma pessoa da minha família ficou 20 e poucos dias na UTI. E eles saem mudados, eles saem com uma outra cabeça, eles saem de uma outra forma. Então, assim, e é engraçado que eu li exatamente isso quando a gente estava fazendo uma prece, um culto para o meu primo, a gente leu exatamente isso. A ameaça de um perigo constitui um aviso, para você ver a direção que você está sendo colocado, para que você valorize, para que você tenha noção da coisa mais preciosa que existe, é você estar aqui encarnado como oportunidade da sua evolução. Então, o Livro dos Espíritos, de cara, nos traz uma reflexão, para mim, muito, muito interessante, e como fundação para que a gente consiga entender melhor esses nossos medos e essas nossas inseguranças. Eu trago mais uma do Livro dos Espíritos, do capítulo 1, das penas e gozos terrestres, temor da morte. Aqui específico, né, falando da morte. Aí a pergunta 941, Kardec diz o seguinte: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro. Com certeza passou na cabeça de todo mundo a seguinte frase: é fácil falar, né? Falar é fácil pra caramba, eu quero saber viver isso aí. Como é que eu vou passar? Né? A gente sabe, tem relatos, mas a gente não, quer dizer, já experimentamos, porque somos espíritos velhos, mas não tivemos ainda a memória relatada para nós, nesta vida, de como é o falecimento. E a espiritualidade fala o seguinte: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Quer dizer, por que você tem temor? Você não crê? Por que você tem esse temor? Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma, sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Se a gente torcer isso aqui, espremer, é muito mais fácil, e isso eu não tenho dúvida nenhuma, é muito mais fácil a gente dizer o seguinte: cara, morreu, acabou. Ah, morreu, acabou. Não tem nada, não lembro de nada do passado, também morreu, acabou. É mais fácil ser materialista, gente. Eu lembro da frase de um amigo que ele estava querendo desfazer de um relacionamento, me ligou, eu falei, cara, o que eu posso, eu já falei tudo que eu podia falar para você, a única coisa que eu posso te convidar, ele, poxa, você não quer tomar um chopp comigo? Eu falei, ó, hoje eu não vou tomar um chopp não, mas eu posso te levar numa palestra espírita, porque hoje eu sou dirigente, te interessa? Pô, mas vai ser pregação. Cara, você fica lá, você achar que tá pregação, 5 minutos, você levanta e vai embora, lá não tem essa não. Tá bom, eu vou. E eu lembro como se fosse hoje, foi uma palestra do Jair Cesário, onde o Jair Cesário falou da responsabilidade de se ter uma família, que você não pode simplesmente acolher uma pessoa, tratar essa pessoa e simplesmente descartar essa pessoa. Você tem uma responsabilidade. Você não pode simplesmente jogar fora, né? E, coincidentemente, ele ficou até o final, gostou pra caramba, disse que queria fazer algumas perguntas, ficou um pouco tímido. E quando ele chegou em casa, a pessoa que ele queria terminar disse para ele o seguinte: estou grávida. E ele ficou perplexo, feliz, perplexo, não sabia o que fazia, me ligou, até bastante emocionado,
dizendo o seguinte: eu não quero mais ir lá nessa casa espírita. Eu falei, poxa, por quê? Por que você não quer ir? Ele falou, porque a ignorância é uma bênção, eu prefiro ficar ignorante. Vocês hoje puxaram tudo que podia puxar de mim, eu, eu realmente eu precisava ouvir o que eu ouvi. Então, é muito mais fácil ser ateu, é muito mais fácil ser materialista, gente. É muito mais fácil. Ah, não, a ciência disse isso. Difícil é você crer. Né? Por mais que a doutrina espírita nos traga fundamentos sólidos, codificados por Kardec, usando a ciência como metodologia, é muito difícil. Tem lá o seu percentual de fé. Eu tenho a minha. É difícil, às vezes, a gente crer, mas eu tenho a minha, como cada um tem a sua. E continua a espiritualidade. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses homens temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. É aquela história, né? Céu e inferno, né? Você usou e abusou aqui na Terra, chegou no último dia, cara, me dá extrema-unção aí, quero pedir perdão pelos meus pecados e aí eu vou para o céu. Não é assim, né? Tem uma continha lá, débito e crédito. E continua a espiritualidade. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor. E a caridade, cuja lei obedece, lhe dá a segurança que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Mas, como eu digo para vocês, falar é fácil. O duro é passar por isso, né? Vamos adiante. E aí eu trago aqui algumas literaturas de apoio. Uma delas é essa, Momentos de Felicidade, de Divaldo, de Joana de Ângelo, a psicografia de Divaldo, que ela fala em um capítulo específico sobre medo e insegurança. Ela fala o seguinte: o homem é as suas memórias, o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente. Inclusive, terça-feira falamos bastante disso. Face a tais impositivos, desencadeiam-se no seu comportamento as fobias, as ansiedades, as satisfações, o bem ou o mal-estar. Olha só, muitas das vezes, eu mesmo já quis fazer algumas vezes, mas me desaconselharam. Eu gostaria de saber algumas fobias que eu tenho. Por exemplo, ficar num lugar escuro, eu tenho um pânico que eu parece que eu vou morrer, né? Então, assim, provavelmente eu estou acessando algum pedaço daquela minha memória. Alguns medos que a gente tem, por exemplo, eu conheço pessoas que têm pânico, medo, por exemplo, de falar num auditório. Maurício, eu não consigo. Se eu chegar num púlpito, tiver ali 50, 100 pessoas, eu não consigo falar. A voz não sai. Provavelmente está acessando algum medo, né? Ou pode ter sido um medo de outras vidas, ou um medo até dessa própria existência, talvez na infância, que por algum motivo está apagado, né, na memória de maior acesso, mas tem lá um pouquinho que você traz essas inseguranças. Mas eu achei bastante interessante que o homem, essa forma com que Joana coloca, né, que o homem é as suas memórias, o somatório das experiências e, obviamente, esses impositivos desencadeiam o seu comportamento com relação à fobia, à ansiedade. E, gente, se a gente mudar aqui um pouquinho e ir para obras póstumas, por exemplo, a gente sabe que nós estamos passando por um momento extremamente complexo da humanidade. E eu diria complexo, claro, nos últimos 2 anos a gente está falando de pandemia, nos quase 2 anos, né? Os 18 meses que a gente já está nessa. A gente tem falado das pandemias, a gente tem falado
né, das perdas, né, o medo de sair na rua, o medo de contactar, o medo de contrair. E aí eu trago aqui em Obras Póstumas, na primeira parte, Os Desertores, essa frase, que é bastante interessante, que é essencial não esquecer que nós estamos em um momento de transição, e que nenhuma transição se faz sem conflito. Século XIX, eu estou falando. Século XIX, gente. Está aqui, ó, do ladinho. Quer dizer, se Kardec já passava isso, a espiritualidade já passava isso, imagina hoje, que talvez a gente esteja aí na bica de mudar o nível do planeta. Então, assim, não é só a pandemia. A pandemia é um pedaço. Existem os irmãozinhos que querem que isso aqui não dê certo. A gente vê hoje estampado um ódio gratuito, pensamentos extremamente grosseiros, empredrados. A gente está num momento complexo, a gente está num momento delicado, mas a gente já sabia disso. Em qualquer momento a gente já sabia disso. E a gente sabe também que depois da tempestade sempre vem a bonança, e depois da bonança sempre vem a tempestade, e esse é o ciclo natural da vida. Se a gente não conseguir fazer com que nós tenhamos um pensamento e uma maneira de vida que seja um pouco mais próxima àquilo que Cristo, aquilo que Jesus nos trouxe, talvez a gente não consiga afinar o nosso instrumento. Talvez a gente não consiga fazer a reforma íntima que a gente precisa. E agora, trazendo aí para a gente refletir um pouquinho também, outro livro da Joana, e tem duas frases que eu achei muito interessantes, bastante interessantes, que ela diz o seguinte: nessa sociedade alucinada pelo ter e não pelo ser, o medo instala-se nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais, de pouca resistência, de começo no indivíduo e depois na sociedade. Olha, essa frase aqui você pode ter muitas interpretações. Então, a gente vive há muitos anos uma sociedade de casca, né? Ninguém quer saber do recheio, todo mundo quer saber da casca. Né? O belo, ele tem esse arquétipo, né? Desse estereótipo de que tem que ser esguio, tem que ter madeixas, tem que ter um formato de rosto e de corpo num determinado, porque senão ele não é. Então, muita gente rotula. Se vocês, para quem ainda está trabalhando, né, e eu também estou, tá só para, mas assim, eu estou falando as grandes corporações, existe muito rótulo. As pessoas rotulam. Ah, aquele fulano é isso. Ah, aquela pessoa é isso. Então, muitas das vezes, quando você rotula, e aí, de novo, né, peço ajuda aqui aos universitários, né, eu discuto muito isso com a Rosiana, né, que é psicóloga, que é a tal da projeção, né? Quer dizer, se aquilo te incomoda tanto, 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 a ponto de você defender cegamente, provavelmente você está projetando. Provavelmente você tem muito daquilo ali. Provavelmente você se vê naquela pessoa. Provavelmente você está projetando, você está olhando ali, não sei se tecnicamente é assim que eu tô falando, né? Aí é um tema mais da área de psicologia, mas e quando você pega do jeito que ela coloca aqui os temperamentos frágeis, você acaba vendo um monte de gente escorregar, não concluir, por exemplo, a sua missão aqui enquanto encarnados. E nós vimos isso no decorrer da história, não da história passada, não, da história presente. Várias pessoas que vieram nessa vida com determinadas missões, não estou falando dos espíritos como Madre Teresa, como Gandhi, eu estou falando de gente como a gente, que em determinado momento deveria vir para mudar um país,
para mudar um continente, para mudar as pessoas ao seu redor. De repente, você que está aí me escutando, de repente você veio para mudar as pessoas ao seu redor. E você não está conseguindo, porque você está tendo mais atenção, né, na camada externa do que na camada interna. E depois ela coloca um outro texto, né, que eu achei também bastante interessante, que eu quis separar, que como que a gente, né, quer dizer, aqui o tempo inteiro a gente está falando no quê, né, e agora vamos passar para o lado do como. Tá bom, Maurício, mas o que que eu faço então? Bom, primeiro passo a gente já deu, está aqui domingo, 4 horas da tarde, numa palestra espírita. Então, através do trabalho solidário e fraternal, aprendemos a entender as dores e as angústias dos nossos companheiros e ter compaixão e, finalmente, amar verdadeiramente. Como eu falei lá no primeiro slide, já começando a concluir aqui a nossa exposição de hoje, será que a gente realmente está preparado para afinar o nosso instrumento, para a gente fazer a reforma íntima que a gente precisa, no que diz respeito ao tema de hoje, que é medo e insegurança? Foi o que eu falei lá atrás. Então, concluindo, medo e insegurança sempre teremos, sempre teremos. Assumi um cargo novo no meu trabalho. Estou assumindo um trabalho novo, voluntário, fraterno, numa casa espírita. Estou com medo de não conseguir. Me pediram para falar em público sobre determinado assunto. Não sei se vou conseguir. Estou como principal membro da minha família, onde todos me escutam. Medo, tenho medo de falhar, tenho medo da responsabilidade. Vocês acham mesmo que Kardec não teve medo de falhar? Que Kardec não teve medo de se expor tanto? Imagina na Paris de 1853, 52, quando ele começou e até chegar a publicar o Livro dos Espíritos na Sociedade de Ciências de Paris, ele dizia para um bando de cientistas, materialistas, existe vida após a morte. Olha, eu estou fazendo uma compilação de depoimentos que os espíritos falam através de pessoas que estão aqui vivas. Cara, eles devem ter rido muito de Kardec. Eles devem ter, alguns rido, né? Alguns devem ter achado assim, o cara pirou, tá louco. Imagina como Kardec se sentiu, mesmo tendo amparado pela espiritualidade, e a espiritualidade já tinha ali dois no banco de reserva, do tipo assim, contundiu, entra outro, contundiu, entra outro. Então, imagina o quanto não teve insegurança. Quantos de nós não tem essas inseguranças e esses medos? E como que você pode fazer para melhorar? De novo, afinar o instrumento, trabalho solidário, sem pensar em receber obrigado, não faça nada para receber obrigado. Se vier um obrigado, muito obrigado, cara, que legal. Mas se não vier, você fez a sua parte. Ter a consciência que nós que estamos na doutrina espírita e somos espíritas, nós não temos que temer o futuro, porque a gente sabe que o futuro não está aqui. A gente sabe que o futuro vai ser galgado de outra maneira. Se a gente conseguir, pelo menos, e quarto, e não menos importante, que a gente cansa de falar, é para que a gente consiga tirar e desanuviar os nossos pensamentos. De novo, lá como o Yoda falou, o medo leva ao ódio, o ódio leva à raiva, a raiva leva ao sofrimento. E se você for por um lado de sofrimento, você vai permitir que irmãozinhos que estão sofrendo se afinem com você, se sintonizem com você. Então, o que a gente pode fazer? Trabalho solidário, fraternidade, estar próximo daqueles a quem você ama e saber que mesmo com todos os medos e as inseguranças, nós temos e somos muito abençoados por aquele que nunca desistiu da gente e que, por mais que a gente saiba e que a gente se sinta, às vezes, não amado, só e muitas das vezes com medo da morte, com certeza, esse aí não nos desamparará. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá bom? Pessoal, muita paz, muito amor para todos e
Que a paz de Jesus fique conosco. Obrigado pela oportunidade de falar para vocês hoje. Obrigada, Maurício, pelo SEACE. Você